tempo de Deus, porque Deus faz questão de um dia. Irmãos, Satanás é muito sutil em pegar algo simples, bem expressado por Deus, e transformar em um mistério. Sabe, quando ele se apresenta ali na forma de uma serpente no Éden, ele pega palavras simples que Deus disse a Adão e Eva: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse: certamente não morrerás, contrariando explicitamente aquilo que Deus falou. E ele faz isso não somente, não foi uma única ocasião em que ele fez isso, mas ele continua a fazer isso hoje ainda. E nós vamos estudar um pouco sobre isso nessa noite. Como Satanás, ao longo dos tempos, tem lançado um mistério, o mistério da iniquidade que Paulo diz em 2 Tessalonicenses 2,7, o mistério da iniquidade que já opera. O mistério da iniquidade. Nós vamos falar um pouco sobre isso essa noite. A mudança do sábado para o domingo no meio cristão. Como as pessoas vieram, como que hoje o meio cristão guarda, santifica um dia que Deus não deu santidade nenhuma em sua palavra. Como foi que isso se deu? E nós vamos fazer esse estudo nessa noite. Atenção na tela. Começando. Sábado bíblico, mudança histórica para o domingo pagão. Aqui está um infográfico. A introdução. A quase universal aceitação do domingo como dia de repouso cristão, em lugar do sábado bíblico, nos leva a indagar a respeito da sua origem e absorção por parte do cristianismo. Como as 8 referências do Novo Testamento ao primeiro dia da semana não atribuem ao domingo nenhuma santidade especial, somente a história extra-bíblica pode esclarecer essa questão da mudança do sábado para o domingo. A adoção do domingo em lugar do sábado não ocorreu na igreja primitiva de Jerusalém por virtude de autoridade apostólica, mas aproximadamente um século mais tarde na igreja de Roma. A tradicional tentativa de justificar o descanso dominical apelando ao mandamento do sábado é, no mínimo, paradoxal, isto é, uma ideia contrária. Sem dúvida, a origem da observância do domingo é um tema que merece ser considerado mais detidamente, a fim de não impormos ao texto bíblico desenvolvimentos históricos posteriores que lhe são alheios. Começando com o culto ao sol no Império Romano. Alguns povos mediterrâneos antigos criam que cada hora do dia era governada por um astro específico. Astrólogos egípcios estabeleceram uma sequência de ciclos de 7 horas cada, governadas respectivamente por Saturno, Júpiter, Marte, o Sol, Vênus, Mercúrio e a Lua. O astro que coincidia com a primeira hora do dia era tido como governando todo o período de 24 horas e emprestava seu nome àquele dia. Por sua vez, os soldados romanos, estacionados no Egito, se familiarizaram com a semana pagã de 7 dias e começaram a introduzi-la em sua própria pátria, em substituição à sua semana de 8 dias de mercado. Em Roma, cada dia da semana foi dedicado a um astro específico, na seguinte ordem: o domingo, o sol, latim, dies solis, no inglês, Sunday, alemão, Sonntag. A segunda-feira, lua, latim, dies lunae. A terça-feira, Marte, do latim, dies Martis. A quarta-feira, Mercúrio, latim, dies Mercurii. Quinta-feira, Júpiter, latim, dies Jovis. Sexta-feira, Vênus, latim, dies Veneris. E o sábado, Saturno, latim, dies Saturni, inglês, Saturday. Significativas como possam ter sido as festividades relacionadas aos últimos 6 astros, nenhuma delas pode ser comparada em importância e influência à celebração romana ao sol no dia solis, o domingo, derivada do mitraísmo persa, que é uma imagem gerada por inteligência artificial de soldados romanos em um culto mitraíta. Os soldados romanos que empreenderam campanhas militares no Oriente trouxeram da Pérsia, no primeiro século a.C., a forma peculiar de culto ao sol praticada pelo mitraísmo, um segmento importante do zoroastrismo. O principal templo de Mitra era nos subterrâneos do Capitólio e o arquigalo, ou seja, era um tipo de sacerdote, habitava no Vaticano, onde dava oráculos. Os mistérios de Mitra
celebravam-se na cidade, no equinócio da primavera. Porém, o nascimento do Sol Invencível dava ocasião a maior solenidade ainda no dia 25 de dezembro. É por isso que os padres da Igreja do Ocidente escolheram este dia para festejar o nascimento de Cristo, o verdadeiro Sol. Embora alguns autores mais recentes, inclusive o Papa Bento XVI, tentem negar que a celebração cristã do Natal, no dia 25 de dezembro, tenha se originado com a festividade anual do Sol Invictus, não há como subestimar a marcante influência mitraísta sobre o Dies Solis, o domingo romano. Mitra era considerado um deus ativo, guardião das armas, protetor dos soldados e exércitos e campeão dos heróis. Uma divindade com tais características apelava aos soldados romanos que difundiram seu culto por várias regiões do Império Romano. Esse culto pagão, perpetuado pelos imperadores subsequentes, teve no grande imperador Constantino um dos seus maiores defensores. Moedas cunhadas durante seu governo traziam sua própria estampa de um lado e a do Sol Invictus do outro, com a legenda Soli Invicto Comiti, dedicado ao Sol Invencível. A despeito de sua conversão ao cristianismo em 312 d.C., Constantino só foi batizado em 337 d.C., quando já se encontrava no leito de morte. A mente de Constantino podia flutuar entre a religião pagã e a cristã, mas sua devoção era dirigida mais peculiarmente para o gênio do Sol. Em realidade, o Sol era celebrado universalmente como o invencível guia e protetor de Constantino. Em março de 321 d.C., 9 anos após sua conversão ao cristianismo, Constantino promulgou sua famosa lei dominical, oficializando o descanso no venerável dia do Sol. A lei estabelecia que todos os magistrados, habitantes das cidades, mercadores e artífices descansem no venerável dia do Sol. Mas os lavradores podem livre e legalmente continuar o cultivo do campo, pois, em muitos casos, nenhum outro dia é tão adequado à semeadura do grão ou ao plantio da vinha, e não se deve desperdiçar o momento adequado concedido pelo céu. Era uma época de sincretismo religioso e crescente monoteísmo, em que filósofos e o povo comum viam cada vez mais todas as divindades como emanações de uma força divina suprema. O Sol era associado com Mitra, e como o Sol Invictus, Mitra era considerado o mais poderoso e o mais imediato mediador divino entre os seres humanos e a majestade invisível do Deus Supremo. Sem dúvida, esse sincretismo religioso integrado pelo culto ao Sol Invictus favoreceu em grande medida o abandono do popular sábado bíblico e a aceitação do popular domingo pagão. Essa transição foi facilitada por um criativo paralelismo entre o Sol Invictus, do mitraísmo persa romano, e o Sol da Justiça cristão, mencionado em Malaquias capítulo 4, verso 2. O texto diz assim: mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o Sol da Justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Malaquias 4, verso 2. Os cristãos se distanciaram das ideias pagãs e, consequentemente, Cristo se tornou bem mais Sol Iustitiae, que é no latim, o Sol da Justiça, mas nesse processo os cristãos levaram consigo a observância do domingo e a festividade do nascimento do Deus Mitra, em 25 de dezembro. Domingo no cristianismo pós-apostólico, o dia dos apóstolos. Aliás, depois dos apóstolos, né? Enquanto a igreja está evangelizando o mundo está secularizando a igreja, e assim os esforços desta são neutralizados. Um dos mais claros exemplos desse fenômeno foi a substituição do sábado bíblico pelo domingo pagão, em um processo gerado e consolidado por vários fatores básicos. Um deles foi o apelo da cultura greco-romana, que contribuiu para a aculturação do cristianismo pós-apostólico. No segundo século depois de Cristo, o cristianismo já estava presente em muitas regiões do Império Romano, especialmente entre as comunidades judaicas da diáspora. Como Roma conquistara a Grécia, mas fora conquistada pela cultura grega,
Assim também o cristianismo prevaleceu sobre o paganismo do Império Romano, mas acabou absorvendo muito da cultura greco-romana, inclusive de seus ritos religiosos. A reverência aos restos mortais dos mártires, surgida já no segundo século depois de Cristo, estimulou gradativamente o culto às relíquias e à Eucaristia. O culto mitraíta ao sol, no dia do sol, o domingo, acabou substituindo a observância do sábado bíblico. Assim, já por volta de 155 depois de Cristo, encontramos Justino de Roma procurando cristianizar o dia do sol, na seguinte declaração: no dia que se chama do sol, celebra-se uma reunião de todos os que moram nas cidades ou nos campos, e aí se lê, enquanto o tempo permite, as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas. Celebramos essa reunião geral no dia do sol, porque foi o primeiro dia em que Deus, transformando as trevas e a matéria, fez o mundo, e também o dia em que Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dos mortos. Com efeito, sabe-se que o crucificaram um dia antes do dia de Saturno, e no dia seguinte ao de Saturno, que é o dia do sol, ele apareceu a seus apóstolos e discípulos e nos ensinou essas mesmas doutrinas que estamos expondo para seu exame. Outro fator básico no processo de substituição do sábado bíblico pelo domingo pagão foi o crescente espírito anti-judaico alimentado pelas revoltas dos judeus contra o jugo romano. Enquanto os judeus permaneciam relativamente passivos ao jugo romano, o exercício da religião judaica era tolerado pelos romanos. Isso era também conveniente para os cristãos, tidos como mera seita judaica. Mas algumas insurreições judaicas contra os romanos acabaram gerando represálias destes contra aqueles e, por extensão, também contra os cristãos. A revolta nacionalista judaica de 66 d.C. culminou na destruição de Jerusalém e do templo. Já a rebelião judaica de 132 d.C., liderada pelo pretenso messias judeu Bar Korba, foi sufocada radicalmente pelo imperador Adriano. Justino de Roma afirma que, durante essa rebelião, Bar Korba mandava submeter a terríveis torturas somente os cristãos, caso estes não negassem e blasfemassem de Jesus Cristo. A fim de não serem confundidos com os rebeldes judeus, os cristãos começaram a abandonar algumas crenças básicas do judaísmo, especialmente o sábado semanal e a Páscoa judaica, celebrada pelos judeus sempre no dia 14 de Nissan, que no nosso calendário é o dia 14 de abril. Um terceiro fator que contribuiu para a aceitação do domingo como dia de guarda em lugar do sábado foi uma releitura alegórica de textos bíblicos para harmonizá-los com o novo sincretismo cristão pagão. Já na carta de Barnabé, escrita provavelmente por um pseudônimo Barnabé de Alexandria, entre 130 e 138 depois de Cristo, é mencionado que em 6 dias da criação, Gênesis 1, que são 6.000 anos, o universo será consumado, e só então o Senhor, de fato, repousará no 7º dia. Após citar a declaração, não suporto vossas neomênias e vossos sábados, em Isaías 1, verso 13, a referida carta ofusca o 7º dia da criação, sábado, por um 8º dia presente, domingo, e outro 8º dia, futuro, no outro mundo. O documento diz: não são os sábados atuais que me agradam, mas aquele que eu fiz e no qual, depois de ter levado todas as coisas ao repouso, farei o início do 8º dia, isto é, o começo de outro mundo. Eis porque celebramos como festa alegre o 8º dia, no qual Jesus ressuscitou dos mortos e depois de se manifestar, subiu aos céus. Orígenes sempre procurava encontrar um suposto sentido alegórico, tido como oculto e profundo, nos textos bíblicos literais. Para ele, mesmo os fatos históricos foram relatados em vista de uma interpretação alegórica. O método alegórico, que se perpetuou pela Idade Média, proveu suficiente flexibilidade interpretativa para fazer os textos bíblicos sobre o sábado falarem como se estivessem endossando o domingo. Também foi desenvolvida uma espécie de antecipacionismo histórico para validar apostolicamente a observância do domingo. Nesse contexto, os próprios apóstolos passaram a ser vistos como observadores do domingo e declarações pós-apostólicas dos pais da igreja são consideradas confiáveis e normativas.
Entre elas se encontra, por exemplo, a da Didaquê, também conhecida como a doutrina dos apóstolos. Reúnam-se no dia do Senhor para partir o pão e agradecer. Há também a declaração de Inácio aos magnésios. Aqueles que viviam na antiga ordem de coisas chegaram a nova esperança e não mais observam o sábado, mas o dia do Senhor, em que a nossa vida se levantou por meio dele e da sua morte. No período pós-apostólico, por algum tempo, um número considerável de cristãos continuou guardando o sábado bíblico, em paralelo à emergente observância do domingo. Mas sucessivas regulamentações eclesiásticas acabaram estabelecendo a observância do domingo e tornando ilegal a guarda do sábado bíblico. Por exemplo, a frequência à igreja aos domingos foi estimulada no Concílio de Elvira, no ano 305 d.C., ordenando que, se alguém na cidade deixar de assistir à igreja por 3 domingos, deve ser excomungado por um curto período, a fim de ser corrigido. Por outro lado, a abstinência do trabalho secular no sábado foi proibida pelo Sínodo de Laodiceia no ano 365 d.C. Os cristãos não judaizarão e nem ficarão ociosos no sábado, mas deverão trabalhar nesse dia. Já o dia do Senhor eles devem honrar, e se possível, como cristãos, abster-se de todo o trabalho nesse dia. Se, porém, forem encontrados judaizando, deverão ser considerados anátemas para com Cristo. Outro passo significativo para a legislação dominical foi dado no terceiro Sínodo de Orleans, no ano 538 d.C. Entre os 33 cânones desse concílio figuram um cânon 13, afirmando que os cristãos não devem casar com judeus e nem mesmo comer com eles. E outro cânon, o 28, legislando que é uma superstição judaica considerar que é ilegal cavalgar ou guiar no domingo, ou fazer qualquer coisa para o adorno pessoal ou da casa. Mas os trabalhadores do campo são proibidos para que o povo possa ir à igreja e adorar. Se alguém agir de modo diferente, deve ser punido não pelos leigos, mas pelo bispo. Portanto, enquanto o método alegórico de interpretação provia a necessária flexibilidade para esvaziar o sábado do seu significado bíblico, a legislação eclesiástica revestia a observância do domingo de uma obrigatoriedade inegociável. Mudança na ênfase. A Igreja Católica Apostólica Romana, tradicionalmente, reconhecia ter mudado a celebração do sábado para o domingo, em virtude de sua autoridade eclesiástico-apostólica. Por exemplo, Tomás de Aquino esclareceu em sua Suma Teológica que, na nova lei, a observância do domingo substituiu a do sábado, não em virtude da lei, mas em virtude da determinação da Igreja e do costume do povo cristão. A Confissão de Augsburgo, de 1530, um dos mais importantes documentos luteranos, faz alusão às pretensões católicas de autoridade para transferir a santidade do sábado para o domingo. O documento declara: discute-se, além disso, se os bispos ou pastores têm o direito de instituir cerimônias na igreja e fazer leis sobre alimentos, feriados, graus dos ministros ou ordens, e etc. Os que atribuem esse direito aos bispos alegam o testemunho. Tenho ainda muito o que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade. E eles atribuem esse sentido alegórico a esse texto. Alegam o sábado que foi mudado para o domingo, contrariamente ao decálogo, como parece. Nenhum exemplo é mais enfatizado que a mudança do sábado. Contendem que é grande a autoridade da igreja, pois que dispensou de um preceito do decálogo. O Catecismo Romano, baseada na versão de 1566, confirma que a Igreja de Deus, porém, achou conveniente transferir para o domingo a solene celebração do sábado. De forma semelhante, o The Convert's Catechism of Catholic Doctrine, de 1930, apresenta a mudança do sábado para o domingo nos seguintes termos. Pergunta: qual é o terceiro mandamento? Resposta: o terceiro mandamento é: lembra-te de santificar o dia do sábado. Pergunta: que dia é o sábado? Resposta: o sábado é o 7º dia. Pergunta: por que observamos o domingo em vez do sábado? Resposta: observamos o domingo em vez do sábado porque a Igreja Católica transferiu a solenidade do sábado
para o domingo. Pergunta: por que a Igreja Católica instituiu o domingo em lugar do sábado? Resposta: a Igreja instituiu o domingo em lugar do sábado porque Cristo ressuscitou dos mortos num domingo e o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos num domingo. Pergunta: por qual autoridade a Igreja instituiu o domingo em lugar do sábado? Resposta: a Igreja instituiu o domingo em lugar do sábado pela plenitude daquele poder divino que Jesus Cristo lhe concedeu. A mudança do sábado para o domingo ocorreu em Roma, aproximadamente um século após a Era Apostólica. E isso torna virtualmente impossível a construção de uma teologia válida para a observância do domingo. A Igreja Católica Apostólica Romana publicou 2 importantes documentos oficiais com exposições teológicas do domingo, construídas alegórica e tipologicamente sobre os textos bíblicos do sábado. Um dos documentos é o Catecismo da Igreja Católica de 1992, que usa o método alegórico para advogar a superioridade do domingo católico sobre o sábado bíblico. O Salmo 117, verso 24, que diz: este é o dia que o Senhor fez, exultemos e alegremo-nos nele, é citado como se referindo ao domingo. O referido catecismo afirma: Jesus ressuscitou dentre os mortos no primeiro dia da semana. Marcos 16, verso 2. Enquanto o primeiro dia, o dia da ressurreição de Cristo, lembra a primeira criação, enquanto o 8º dia, que segue ao sábado, significa a nova criação inaugurada com a ressurreição de Cristo. Para os cristãos, ele se tornou o primeiro de todos os dias, a primeira de todas as festas, o dia do Senhor, Requeriaque remera, dies dominica, o domingo. Considerando o domingo plenitude do sábado, o mesmo catecismo argumenta: o domingo se distingue expressamente do sábado, ao qual sucede cronologicamente a cada semana e cuja prescrição ritual substitui para os cristãos, leva à plenitude na Páscoa de Cristo a verdade espiritual do sábado judeu e anuncia o repouso eterno do homem em Deus, pois o culto da lei preparava o mistério de Cristo e o que nele se praticava prefigurava de alguma forma algum aspecto de Cristo. Note bem isso aqui, ó, mistério de Cristo. A celebração do domingo observa a prescrição moral naturalmente inscrita no coração do homem de prestar a Deus um culto exterior, visível, público e regular, sob o signo de seu benefício universal para com os homens. O culto dominical cumpre o preceito moral da antiga aliança, cujo ritmo e espírito retorna ao celebrar cada semana o Criador e o Redentor de seu povo. Outro documento importante é a Carta Apostólica Dies Domini, de 1998, que chega mesmo a considerar o sábado bíblico como prefigurando o domingo católico, com base em João 1, verso 3, que diz: tudo começou a existir por meio dele. A carta argumenta o seguinte: o domingo, segundo a experiência cristã, é sobretudo uma festa pascal, totalmente iluminada pela glória de Cristo ressuscitado e a celebração da nova criação. Os argumentos usados tanto no Catecismo da Igreja Católica quanto na Carta Apostólica Dies Domini para construir uma suposta teologia bíblica do domingo são artificiais e incorrem no engano da falsa analogia, na qual uma coisa, no caso o sábado, é usado para provar outra, no caso o domingo. E finalmente, irmãos, fazendo agora uma aplicação profética. Vocês viram, nós lemos, tudo que nós lemos aqui, como é sutil a mudança, como ela ainda se utiliza de argumentos, textos bíblicos que dizem uma coisa e eles querem fazer como que está dizendo outra. E nós precisamos vigiar nesse sentido, porque, de acordo com o texto bíblico de 2 Tessalonicenses 2,7, Paulo já avisava, desde os dias dele, olha, porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Veja, Jesus não instituiu mistério nenhum entre o sábado e o domingo. Não tem nenhum mistério. Porém, Satanás diz que é um mistério. Veja, aquilo que é simples, Satanás reveste de mistério. E aquilo que é algo oculto por Deus, realmente, Satanás quer fazer com que pareça algo simples. Ele sempre está agindo de forma contrária. E nós podemos ver hoje o aumento das denominações que têm aumentado
fruto de interpretações alegóricas, que pegam textos que dizem explicitamente algo literal e querem dizer que estão falando outra coisa. Textos que falam exatamente, olha, em Êxodo capítulo 20, versículo 10, o sábado, o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Como alguém pode pegar um texto tão profundo, tão explícito como esse e falar, não, ele está falando do domingo. Não tem nada a ver. Mas Satanás se apresenta dessa maneira. E a maneira como ele agiu no passado, vai chegar um momento em que Deus vai permitir que ele haja novamente. Deus vai permitir que ele haja com todo o poder do engano para levar de arrasta as almas que já estão se deixando ser enganadas. E se nós olharmos com mais profundidade para esse texto, irmão, ele diz, porque o mistério da iniquidade. O que é iniquidade? O que é iniquidade? Pecado. E o que é o pecado? Transgressão da lei de Deus. 1 João 3,4. Porque todo aquele que comete pecado transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei de Deus. E o objetivo de Satanás é enganar as pessoas, usando de mistérios, para levá-las a transgredir a lei de Deus. E ele está usando esse mistério, segundo ele, que a Bíblia Jesus prefigurava uma mudança do sábado para o domingo, para levar as pessoas a transgredirem o expresso mandamento de Deus. Fazer com que as pessoas realmente aceitem a interpretação que ele dá da Bíblia. Citação de Ellen G. White para a gente concluir, ela diz assim, olha, Grande Conflito, página 588, a versão completa. Mediante os dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás há de enredar o povo em suas malhas. Enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo, o último cria um laço de simpatia com Roma. Muitas igrejas já estão falando, o protesto acabou, né? Não tem mais protesto. Perguntamos, Roma mudou? A igreja romana mudou, por acaso, alguma de suas doutrinas? Não mudou e não mudará. Quem vai mudar é o protestantismo apostatado que vai abrir mão do legado que os grandes reformadores lhes concederam a custo de sangue, a custo de sacrifício. Essas igrejas irão seguir os passos de Roma. Mas nós precisamos vigiar, estudar esses assuntos profundamente e alertar e abrir os olhos daquelas pessoas que estão caminhando nessa direção. Sim, ele teria dito explicitamente. Né? Ele teria dito explicitamente. Uhum. Jesus teria dito explicitamente que mudou. Mas a profecia, e a Ellen G. White escreve bastante sobre o engano dos últimos dias. E ela diz também, eu estava pesquisando esse texto aqui, encontrei outros textos em que ela diz que os próprios anjos maus personificarão os apóstolos. E eles se apresentarão dizendo que estavam equivocados segundo os próprios textos que eles mesmos escreveram. E dirão e afirmarão que Deus mudou o sábado para o domingo. Que a lei foi mudada. A último, o interessante esse texto de Tessalonicenses, porque aqui nós vemos, porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem o detém? O próprio Deus. O próprio Deus está limitando o poder de enganar que ele tem. Mas quando Deus se afastar, ele só está aguardando esse momento para operar com todo o engano da injustiça. Irmãos, e a ferida da besta está sendo curada, né?
ela está sendo curada. E é esse o momento em que ela for curada totalmente, é então que ele tomará conta da maior parte da humanidade. Mas haverá um grupo fiel e leal a Deus. Um grupo que guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Eu oro para que nós estejamos nesse grupo. Nós sejamos esse grupo. Que guardamos os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. No próximo domingo, nós vou precisar de mais um domingo. Acredito que vocês não se importam. No próximo domingo, nós vamos falar sobre a significação do sábado, o significado do sábado. E se der tempo, no próximo domingo, eu já vou começar a fazer essa mensagem. Vamos falar sobre a observância do sábado. Como guardar o sábado. Vai ser muito bom. Portanto, meus irmãos, que Deus abençoe cada um de vocês e os guarde na proteção de Jesus Cristo no decorrer dessa semana. Vamos cantar aquele hino, Santuário no Templo.